O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Saudações fraternais a todos os filhos de Sofia, descendentes da sabedoria das eras. Saudações arcanas. Hoje estamos iniciando mais um episódio do podcast Sabedoria Arcana, contando com a presença do amigo, irmão Renato Dantas Júnior. E o tema de hoje será eubiose, um tema que é envolto em certo mistério e até alguma mistificação, e que nós trouxemos aqui alguém que é conhecedor do assunto e que vai poder conversar conosco a respeito. Então, inicialmente, seja muito bem-vindo, Renato. Vamos fazer essa saudação inicial ao nosso público e partindo no estilo que já é mais ou menos conhecido de quem nos acompanha, indo direto aos pontos que tem a ver com o nosso tema. Passando a você, Renato, primeiramente, minhas fraternais saudações arcanas, né? Por essa participação no nosso projeto. Muito bem, muito contente. Minhas saudações aos filhos de Sofia, minhas saudações fraternais aos irmãos, aos buscadores, aos eternos peregrinos, né? Muito agradecido pelo convite e vamos aí tentar desmistificar, clarificar, segundo a minha visão pessoal. Eu não estou falando em nome da Sociedade Brasileira de Eubiose, eu estou falando sobre a minha experiência e a minha visão. Então, daqui para diante, entendam que essa é a minha opinião de alguém que teve alguma vivência lá dentro. Perfeitamente. E é muito bom você tocar nesse ponto, porque não quer demais reiterar, Renato, que nós, na Sabedoria Arcana, e aí para o público que está assistindo hoje, o primeiro podcast, né, que às vezes tem pessoas que pegam já avançado. Nós temos já um número que já está para lá dos 40, já quase chegando aos 50 podcasts. Nós não trabalhamos particularmente nesse projeto em defesa ou apoiando qualquer das vertentes que nós trazemos aqui, mas sim de maneira a trazer um conhecimento maior, lançar uma luz para o público que não necessariamente é conhecedor. Então isso que você coloca é muito importante, porque nós apresentamos sim as visões e as experiências de cada convidado e conversamos no intuito justamente de esclarecer. E para quem chega agora, eu apresentei o convidado, mas não reiterei que eu sou o Pablo, Bispo dos Santos, também mais um colaborador aqui do projeto. Renato, então sem mais delongas, vamos começar pelo começo. O que você diria que é a eubiose, né? A eubiose é uma escola iniciática, né? Dentre tantas outras aí, né? Ela é portadora de um grande cabedal de conhecimentos. Aqui fora, tão mal entendida que a gente não conseguiria, assim como acontece com a maçonaria, passar a experiência de forma tão clara, porque muito disso é vivido lá dentro, no dia a dia. Eu mesmo, da minha própria experiência, eu devo ter estudado eubiose uns 2 anos antes de chegar nela. Estudei, pesquisei bastante. Existia um grande comunicador que pertencia à eubiose, chamava-se Ademar Ramos. Eu gravei 60 fitas cassete dos programas dele, dos 2 lados, cada fita com 2 programas. Então eu devo 120 programas dele, e o tempo todo ele falando de eubiose. E eu confesso que quando eu cheguei lá, eu encontrei outra coisa. Então, reforçando aqui, né, perdão da redundância, a experiência dele, e agora eu vou falar da minha. Perfeitamente.
E falando assim, detalhando um pouco, né, e de alguma forma trazendo alguns referenciais, algumas balizas, né, para a gente tratar dessa experiência, né? O que você poderia dizer a respeito do fundador da eubiose e da linha que é seguida, assim, de uma maneira geral? Perfeito. O fundador é Henrique José de Souza, né, um grande iniciado. Leva tempo para a gente conseguir entender essa figura sobre a qual tem uma aura mística, uma certa lenda, de tal forma que a personalidade dele, os escritos dele e a experiência daquilo que ele nos diz chegam todos como possibilidades apenas e ao longo da vida você vai confirmando aos poucos, né? Nem tudo, mas que ele estava falando a verdade. Isso leva algum tempo. Ele começou a Sociedade Brasileira de Eubiose como Sociedade Dharana espiritualista e um pouco ligada ali ao budismo tibetano. Ele dizia que essa era a fase budista da eubiose, né? Na verdade, ele nunca chamou a eubiose de eubiose. Interessante. Ele chamava de Sociedade Teosófica Brasileira, né? Então, ela é, de certa forma, né, uma dissidência da teosofia, mas ela é bem diferente da teosofia, embora abrace toda a teosofia. Então, tudo que você estuda ali na teosofia, Blavatsky, todos aqueles livros, aqueles conhecimentos teosóficos, são bem-vindos para um estudante de eubiose. Mais tarde, já sobre a gestão dos seus sucessores, que se convencionou a mudar o nome para a Sociedade Brasileira de Eubiose, até para evitar alguns problemas, né? Talvez seja esse o motivo, e confusões com a Sociedade Teosófica. Porém, ele usava muito esse termo eubiose, né? O professor costumava usar esse termo nos textos dele, explicando que eubiose, significava bem e biose vida, né? Então era o bem da vida. E, de certa forma, tem um paralelo aí com a Ayurveda, né? Ou a ciência da vida, ou a ciência das idades. Então, é mais ou menos, se poderia dizer que segue uma linha mais ou menos dentro dos princípios teosóficos, né? Até um certo ponto, sim. Sim. Ok. E mesclando alguns elementos, conforme você diz, retirados lá do budismo e etc. Correto? Correto. Na verdade, a eubiose ela tem a seguinte definição, né, que eu acho que é a mesma teosófica, se não me falha a memória. É o estudo temático de artes, religiões e filosofias. Então, são todas as artes, todas as religiões e todas as filosofias. Todos esses estudos são bem-vindos. Um alerta que ele faz, que ele diz o seguinte, que o cientista que disseca a lagartixa não se apaixona por ela. Ele faz alguns elogios a várias ordens, a vários iniciados, faz algumas críticas também. Ele chega ao ponto de traduzir e publicar um livro do René Guénon, que era um forte crítico da teosofia, acrescentando que a crítica dele não era assim tão sem sentido. Ele dizia que a crítica, quando despida dos seus elementos ruins, né, os seus elementos involutivos, ela é um instrumento de evolução. E ele traduziu para o português e comentou O Rei do Mundo, de René Guénon, que era um forte crítico da teosofia. E ele fazia algumas críticas ao René e às vezes chamava ele de um grande ser. Interessante. Como vários outros. Eu estou aqui com uma dos nossos livros aqui aberto em PDF. Eu abri de propósito. Aqui ele tem abordagens sobre Revolução Francesa, ordens contemporâneas de Cagliostro, martinismo, a perseguição dos maçons, a preparação do advento da obra de Maitreya, Rudolf Steiner, Werner von Huck, Ferdinand de Ossendowski, Gina Jadassa, né? E assim ele vai comentando toda a história iniciática do mundo e fazendo pontuações a favor e contra, alertando para alguns escorregões. É o caso que ele faz com Rudolf Steiner. Ele diz que Rudolf Steiner deu umas escorregadas que ele nem devia, segundo a opinião de José Henrique de Souza, ele nem deveria ter saído da Sociedade Teosófica, porque a saída dele fez a Sociedade Teosófica perder potencial. Interessante. E aí dentro... Sim, claro. Ele elogia muito Rudolf Steiner, né? E faz algumas críticas ao mesmo tempo, né? Ele diz que era uma consciência fenomenal. Sim, e acho interessante essa perspectiva, porque, de certo modo, ela evita
há um certo sectarismo que é muito comum nós vermos em religiões e até em algumas escolas de mistério. Não tanto pelo código dos conhecimentos, mas por conta da postura de algumas pessoas, né, no sentido de acreditarem que aquele conhecimento específico é a verdade, sem nenhuma possibilidade de confrontação, discussão, e etc. Muito interessante essa perspectiva. Ele faz um comentário ainda em vida, né, que ele temia, olha que coisa interessante. Uhum. Ele e a esposa eram os dirigentes, né, o casal era dirigente da Sociedade Brasileira de Eubiose, e ele temia que a eubiose virasse uma religião, primeiro. Entendo. De certa forma, isso tende a acontecer, né, porque os próprios membros defendem ela com unhas e dentes. É louvável, mas ele não queria que se defendesse de forma religiosa. Então ele dizia assim, eu tenho medo que quando eu morra, os henriquistas vão embora, ou se a Helena, que era a senhora dele, se ela morresse, os helenistas iriam embora. Evitava, né? Ele não gostava do culto da personalidade dele, mas sim exaltava ou queria que se procurasse saber através de quem ele falava, que esse era o caso importante. Aí cabe colocar que ele tinha o mesmo processo da Blavatsky, né? De forma assim, o que se pode dizer aqui fora é que ele lia os registros acásticos, né? Eu tive o prazer de conhecer alguns discípulos direto dele, e uma vez eu vim de Minas Gerais com um deles, já com 80 e poucos anos, e ele veio conversando comigo de lá até aqui, contando as histórias. Ele disse para mim, eu estou falando que ele disse, que era impossível esconder um pensamento dele. Acredito. Era impossível. Quando ele sabia que queria falar alguma coisa, ele respondia antes de você perguntar. Ou, quando ele sabia que você estava escondendo algo esquisito, ele dava uma bronca, que foi o caso dele. Ele estava com os pensamentos meio fora do eixo, e ele tomou uma bronquinha. Muito bem. Bom, dentro disso, né, e é bacana, porque a gente está entrando, quando você começa aí detalhando, né, essa experiência um pouco mais, tem duas perguntas, e uma é decorrente, uma é mais geral e a segunda é um pouco mais específica. Sem dúvida alguma, a eubiose possui um conteúdo sistemático, né? Imagino que sim, conteúdo sistemático, né? E sendo um sistema, ele deve possuir algum método de transmissão, de avaliação de progresso, né? E aí o que eu gostaria de lhe perguntar, primeiramente, como seria esse método? E segundo, se existem graus e como seriam esses graus, obviamente se entrar no aspecto, né, mais, diria, esotérico, né, falando assim de forma exotérica, né, a respeito, se você poderia fazer algum comentário a esse respeito. O método de ensino do professor, ele é insinuativo. Então, ele costuma ele escrevia assim, textos um pouco imbricados, com assuntos que pareciam não fazer sentido. Então, o que ele faz? Ele começa a falar, por exemplo, do dia que ele vê aquele dia. Ele começa a falar de umidade, de chuva, está chovendo aqui, e você não se percebe, e ele está falando do chakra esplênico. Perfeito. Então ele esconde o que ele está falando, porque ele dizia que, num dos livros ele escreve assim, quem sois, amigo leitor? Pelo fato de eu não poder peneirar quem vai usar esse livro, ou nas mãos de quem ele cai, ele diz que ele vai falar de forma cifrada. E assim, às vezes ele usa uma linguagem abstrata, e algumas vezes ele usa uma linguagem, ele chama de linguagem do sexto senhor. Ele costumava resumir compêndios de livros em 2, 3 traços ou desenhos, ou em frases que deveriam ser enormes. Ele sintetizava numa palavra, vamos dizer assim. Quando o pessoal perguntava o que era meditar, ele tinha uma frase curtinha que ele explicava, e se você for analisar a frase, né, ele fala, meditar é ditar a mim mesmo. É meditar. E quando você pega ali os livros, por exemplo, de Max Handel, né, que ele vai explicar o que é meditação, contemplação, etc, etc, etc,
se eu não me engano, o Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Sim. Às vezes eu confundo o nome desse livro, mas eu acho que é esse o nome. Você vai ver que ele passa ali capítulos falando sobre isso. E quando você pega esses capítulos e resume, você vai ver que a frase de José Henrique de Souza definiu tudo. Ele costumava fazer isso. Ele fazia isso com símbolos astrológicos, né? Tem uma vez que ele foi falar sobre sexo, ele desenhou o símbolo de Júpiter e o símbolo de Saturno e escreveu assim, aqui que está o problema. E assim, a única coisa que ele fez foi ver o símbolo de posição. Falei, nossa, como podia ler e não entender isso que ele tinha falado. Entendeu? Pois é. Então ele abraça todo. Ele fala sobre Rosa Cruz, ele fala sobre o que ele chama dos verdadeiros Rosa Cruzes, né? Antes da exteriorização da Rosa Cruz, os verdadeiros maçons, né? Ele costumava comentar, por exemplo, como se ele tivesse assistido, ele não era maçom, mas como se ele tivesse assistido todos os rituais, ele comentava os detalhes. Interessante, hein? Então, eu sou maçom, né? Então, perfeito. Mais tarde, nos rituais, eu falei, nossa, olha o que ele estava falando aqui, ó. Coisa que alguns eubiotas não sabem, porque não pertencem à maçonaria. Às vezes cometem até algumas imprecisões, porque vão comentar de coisas que eles não viram, né? Aí fica, exato, e aí fica até difícil de acertar, né? Porque ele não Mas eu como com a experiência de ser maçom, ser um Rosa Cruz, falo, olha o que ele estava falando aqui, não era tão claro assim, ele realmente cifra o tempo todo o que ele está falando. Então esse é o método dele. É lógico que ele escolheu companheiros que iam simplificando, ele dizia que essas pessoas tinham capacidade de transformar aquela linguagem abstrata numa linguagem humana. Então ele tinha dois colunas, que era o Castanho e o Tancredo, que explicavam o que ele falava, e tinha um que ele falava na linguagem mais humana, que é o grande instrutor da eubiose, o grande gênio chamado Vidal. Esse cara tinha, acho que a 4ª série, ele escreveu mais de 20 livros. Ele inclusive, ele falava sobre a noética, a psicanálise, assim, você fala assim, nossa, esse cara deve ter feito 5 faculdades. Nada, ele tinha 4º grau, a instrução dele foi toda na eubiose. Então esse era o método de ensino de Henrique José de Souza. E sim, tem graus, né? É um sistema como outras escolas iniciáticas, né? Onde você entra, né? Você passa por um currículo, né? Esse currículo te prepara para conhecer o alfabeto dele. Qual que é o alfabeto dele? Essa linguagem abstrata. Então, durante os graus, você vai aprendendo os termos, as teorias, a antropogênese, né, a criação do homem, a cosmogênese, a criação do universo. Aí realmente é bem parecido com a teosofia, tem vários paralelos com a Rosa Cruz, né, e ele vai, durante esses graus, falando sobre as ordens iniciáticas, falando sobre alguns iniciados, fazendo exercícios, como todas as ordens têm os exercícios que te fazem entender assim, de uma forma maravilhosa, né? Eles realmente interferem na rapidez com que você absorve aquele conhecimento. E esse sistema hoje, ele tem um grau preparatório. Na minha época durava 1 ano esse grau. Okay. Eu acho que sempre deveria durar 1 ano, porque 1 ano não é o suficiente para ensinar tudo. Verdade. E mais 1 ano cada grau, que eram 4, né, que representados aí pelos 4 elementos. Mas lá tem uma linguagem mais budista, esses graus, né? Sim. Tem paralelos budistas, vamos falar assim, e tibetanos, né? O budismo tibetano. Onde termina no que a gente chama de série interna. Essa série interna é um grau, equivale ao grau máximo da maçonaria, da Rosa Cruz. Nesse grau, tem direito de estudar os escritos dele. Sim. Ele escreveu só para os membros dessa série. Esses estão todos numa linguagem complexa, difícil de entender e fechadas mentes mais obtusas, né? Então, imagino. Ele deixou tudo isso lá, né? Os membros da série interna se reúnem para ler e discutir o que ele estava falando ali naquele conteúdo, né? Sim. Esses livros não são publicados, mas ele tem uma série de livros publicados que ele cita alguns assuntos desses. Tem os mistérios do sexo, tem o ocultismo e eubiose. Algumas vezes ele foi editado como teosofia e ocultismo, porque na verdade
o termo inicial era teosofia, né? Ele explica, tem um livro que ele explica a chave cabalística de todos os salmos. Interessante. E ele tem uma série de revistas que ele, segundo os mais antigos da eubiose, se você ler aquelas revistas, você vai ter acesso a todo o conhecimento iniciático, chamadas revistas Dharana. Certo. Principalmente durante a gestão dele, ele mantinha aquilo ali num certo nível iniciático impressionante. E nesse caso, então, né, tendo em vista esse método, né, que você explicou, né, a sistemática, né, de passagem, né, e avanço através dos graus e etc., eu tenho mais duas perguntas, né? Uma é mais um comentário e a outra ela vai mais direto ao ponto. Então vamos a ela. A primeira, você consegue vislumbrar alguma semelhança ou similitude mais direta entre a eubiose e outras sociedades iniciáticas atuais? Essa é uma primeira. E a segunda, Renato, queria que você falasse mais livremente e da forma como você julgar, que deve, né, falasse sobre a sua experiência com a eubiose. Tá? Beleza. Bom, do ponto de vista da semelhança das sociedades iniciáticas, ele diz o seguinte: isso é um caminho em que ele começa a contar essa história da queda Atlântica. E vem falando que ali do meio Atlântico saíram duas correntes, dois grupos. Um foi parar no Egito e o outro na Índia. Ok. E ele começa a contar o caminho desses dois grupos e as ordens iniciáticas que foram criadas por essas duas linhas. E ele diz que essas ordens que foram criadas, que ele conta a história, pelas quais ele passa a Rosa Cruz, ele diz que a Rosa Cruz, essas ordens, na verdade, eram os portadores da verdade. Perfeito. Né? Então ele falou, tal época, assim, assim, assado, tais iniciados, ali os Rosa Cruzes, ali em outra época, ali os templários tinham um grupo lá, ele não fala de todos os templários, mas tinha um grupo ali, né? Na igreja católica, em tal época, ali, em tal mosteiro, ele fala o lugar que era, ali tinha um grupo de portadores da verdade, e vai falando que essa verdade que a eubiose, na qual a eubiose se diz portadora, ela não é exclusividade da eubiose, mas ela veio se atualizando e se mostrando para o mundo de tempos em tempos, da mesma forma como a própria Rosa Cruz tem aquele ciclo de 108 anos. Algo como uma tradição primordial, assim. Exatamente. E ele chega a dizer que a eubiose deveria encerrar o seu ciclo, que de certa forma, de uma forma teórica, aí, a gente encerrou esse ciclo, porém o novo ainda não apareceu, né? E ele diz que esse novo que vai aparecer vai atualizar tudo que ele ensinou. Olha. Atualizar, num certo sentido, ele vem concordando, né? Sim. E atualiza. Ele, inclusive, diz que o que ele faz é pegar a teosofia blavatskiana, dar uma certa corrigida de rota, não invalida nada, né? Em alguns pontos ele fala grande Blavatsky, né? Mas ele fala dos erros dela. E diz que a eubiose foi, nesse sentido, coparticipante da missão de Blavatsky, porque se você for estudar a história das ordens, você vai ver que eles começam ali na Europa, né? Vem da Índia, do Egito ali, e vem de norte para sul, de leste para oeste. Todo iniciado sabe o que quer dizer, né? Chega ali à beira do Oceano Atlântico, na Península Ibérica. Certo. Com as ordens dos templários. Olha como ele fala assim, que ali, principalmente na ordem de Avis, né? Existiam ordens que o trabalho deles era no mar, exatamente com vistas a transpor o Atlântico e trazer essa iniciação ou essa
atualização racial para o continente americano. E quando se sai da Península Ibérica, saem duas hastes, que ele chama de Missão Y. A missão norte era de Helena Petrovna Blavatsky, e a sul era da Sociedade Brasileira de Eubiose. Poxa, realmente é uma forma interessante, né? E ele disse que o Brasil, todo o trabalho da eubiose é de levar o Brasil ao patamar espiritual mais elevado do mundo. Certo. Aí ele dizia que a Índia vinha degenerando, né? Se você pegar vários estudiosos, isso não é só ele que fala, você vê que a Índia realmente passou a degenerar e tem muitos enganadores ali num certo tempo em diante. Verdade. Mas ele disse que aquele conhecimento não ficou jogado, ele foi passado para outras pessoas. E eu estou dizendo isso porque ele foi iniciado no Tibete, isso pouca gente sabe. Sim. Ele foi iniciado num templo tibetano. Certo. Então tem um mistério sobre a iniciação dele que pouca gente sabe. Eu imagino. Entendeu? E essa iniciação dele, que começou com 16 anos, quando ele esteve lá, ela ela chegou ao seu ápice só aos 40. Até os 40 anos, ele era tutoriado por alguns iniciados que o orientavam. A partir daquele momento, ele passou a orientar os que o orientavam. Poxa, aí depois mudou, né? Claro. Aí Sim. ele vem implantar no Brasil, que ele dizia que, logicamente, a Sociedade Brasileira de Eubiose se diz portadora dessa mensagem, mas você vai encontrar outros. E até em outras religiões, o próprio Espiritismo, né? Fala que o Brasil é a pátria do Evangelho. Uhum. Você vai encontrar Pietro Baldi, né? Quem conhece Pietro Baldi, que estava lá na Itália, se não me falha a memória, ele tem uma visão e mandam ele para o Brasil ensinar um monte de coisa, né? E Pietro Baldi atravessa para cá também e fala que o Brasil seria o futuro. Se eu não me engano, a trilogia analítica do Dr. Norberto Kepp também fala sobre isso. E tantos outros, né? Alguns iniciados indianos vão ali para o Planalto, ali em Alto Paraíso, né, e fundam vários núcleos iniciados. Sim, ali. Verdade. Isso nos anos 70, 80, isso proliferou muito, né? Outras ordens pouco conhecidas, né, não só falam, e aqui eu estou falando como Renato, tá? Não estou falando de Sociedade Brasileira de Eubiose, porque na Eubiose não se fala muito sobre isso. Uhum. Mas existem outras sociedades que estavam ou seguindo ele, ou não por trás dele, no sentido que ele dizia que a sociedade dele era a eubiose, mas existiam outras ordens que o seguiam. Tem o mestre Udo, né, que esteve lá no Mato Grosso, né? Quem procurar o Templo de Ibis, né? Acho que essa sociedade, se eu não me engano, nem aceita mais discípulos. Eles são todos baseados ali no que Henrique José de Souza deixou, não exatamente a eubiose, mas Henrique José de Souza. E existem outras ordens que falam isso, né? Existem várias linhas, né? O próprio Coronel Fawcett, né? Que é uma lenda ali que ele sumiu no Mato Grosso, né? Ele tinha uma estatueta que tinha uma inscrição, e José Henrique de Souza que traduziu a inscrição. Olha. Agora vocês procurem aí na internet o que se fala sobre o Coronel Fawcett, né? E os mistérios. O próprio filho dele, que ele é dado por sumido, né? Mas o próprio filho dele diz que continuou recebendo cartas dele, que ele tinha encontrado o Eldorado no Brasil. Interessante, rapaz. E José Henrique de Souza diz que todo esse translado superior, o que se chama de Shambhala, Eldorado, Shangri-La, todas essas, tudo isso estava sendo transbordado para o Brasil. Poxa, e assim, dentro disso que você coloca, nós tivemos realmente, né, conforme eu até comecei a comentar, um número muito grande de sociedades que se desenvolveram, né, a partir de um certo período e que possivelmente tiveram, claro, uma influência grande da eubiose. Algumas estão extintas e outras ainda hoje a gente tem notícia. Eu queria aproveitar e fazer um comentário antes de você falar um pouquinho da sua experiência com
dentro, né, do sistema da eubiose, relativa a um livro, que não é um livro místico, tá? É um livro na área de sociologia das religiões, que realizou um levantamento de quantas sociedades místico-esotéricas se desenvolveram no Planalto Central entre os anos de 1970 e 1990. Tá? É um livro chamado Religião, Sociologia e Mistérios da Nova Era no Centro-Oeste brasileiro. E aparentemente é um livro de literatura, mas não, é um livro de uma pesquisadora da Universidade de Brasília, e ela fez um levantamento estatístico. E realmente, naquela região, ela chega à conclusão de que não havia fatores somente culturais, sociais e políticos que pudessem explicar esse boom que aconteceu nessa época, né, que deveria ter mais alguma coisa. Mas aí, como não era um livro místico, nem filosófico, etc., ela se abstém até de ir além, né, do que poderia ser esse outro fator, que possivelmente, na eubiose, nós temos aí algumas possibilidades, né, de explicar, né, algumas hipóteses, e algumas que você até comentou antes, né, referentes a essa questão do Brasil emergir como uma pátria espiritual e etc. Né? Eu recomendo a quem quiser olhar por esse prisma também, né, para poder corroborar isso, porque realmente isso aconteceu e aconteceu com muita força. Muita força. Eu vou citar um movimento que ficou mais conhecido, né? Mais ou menos nos arredores ali de Brasília, com o Vale do Amanhecer, né, que ficou conhecido, né, por muito tempo. Não sei se tinha influência da eubiose, mas, de todo modo, ficou bastante conhecido como um desses movimentos. Né? Então, Na verdade, esses movimentos eles corroboram com tudo que a eubiose fala, com maior ou menor semelhança, né? Uhum. Existem várias linhas até mas tudo isso se dá ao fato de o espírito do povo, né, intuir que ali existe alguma coisa, né? Imagino. A Sociedade Brasileira de Eubiose dizia o seguinte: nós temos que lembrar que ela foi fundada em 1924. Okay. Então ele diz que ele vinha já falando dessa missão dos Estados Unidos, só que houve um contrapé e um problema no meio do caminho dos Estados Unidos, que foi estourar a bomba atômica. Uhum. Então ele disse que os Estados Unidos deveria preparar a sexta subraça, que a quinta subraça era a germânica, que é a guerreira, né? Uhum. Não por isso eles criaram a guerra. E a sexta subraça seria nos Estados Unidos. Existiam alguns seres ali no Planalto do Novo México, onde foram feitos os testes atômicos, que deveriam guiar ali uma parte da população. Não eram pessoas que iam ter um grande impacto na sociedade. E esses testes mataram a parte espiritual desses dois seres. E com isso, o karma decidiu que viria para o Brasil a formação da sexta subraça. Mas a sétima já deveria ser formada aqui. Então o Brasil acumulou isso. E ele tem, a Sociedade Brasileira de Eubiose, portanto, tem 3 sistemas geográficos. Para o público saber, sistema geográfico significa que em todo lugar que há um trabalho espiritual, é necessário que haja um trabalho também com cidades ou sistemas como chakras, a guisa de chakras da Terra. Perfeito. Jerusalém Sim. era um deles. Sim. Egito, Índia, Tibete, são todos sistemas geográficos. Todos esses sistemas geográficos têm uma cidade central e 7 em volta. E Sim. isso era para acontecer ali, perto da região onde foram estouradas as bombas atômicas. Então, passou-se a se fazer no Brasil o trabalho da sexta subraça e da sétima subraça. Preparação, né? Porque a gente ainda estava terminando um ciclo. Essa Sim. preparação que a eubiose diz que o povo, os eubiotas deveriam colaborar, né? E ela faz essa colaboração através de uma ordem cujo lema é
aprimoramento através do caráter e da cultura, tentando dar uma cultura de qualidade e desenvolver o caráter das pessoas. Essas ordens têm inclusive... Essa diretriz, né? Essa diretriz. Eu, sábado agora, fui assistir um concerto de piano de altíssimo nível num dos departamentos da Eubiose. Sim, entendo. A arte como instrumento iniciático, né? E aí o que aconteceu? Esse trabalho todo veio para o Brasil e se criou aqui o sistema geográfico correspondente a esse trabalho, né? O sistema geográfico correspondente atualmente ao ciclo da humanidade é o de São Lourenço, em Minas Gerais. É por isso que a Eubiose tem um templo lá. Ah, entendo. Né? E tem 2 outros templos, que são o de Itaparica e de Mato Grosso. Né? Então, esses 2 templos, um está ligado ao passado e outro ao futuro. Então, segundo se diz, o Brasil é o único lugar, desde a história iniciática, em que há 3 sistemas geográficos funcionando. Então, você vê que ali a área do Mato Grosso, ali, o Planalto Central, né, ele já vinha com essa possibilidade. Até o pessoal fala ali de JK, né, que era maçom, né, que frequentava a Sociedade Brasileira de Eubiose, embora não fosse membro, ia lá se aconselhar com Henrique José de Souza. A gente tem provas disso, de fotografias aqui, tenho livros aqui falando sobre isso, mostrando as fotos dele, né? Bacana. E aí, o que aconteceu? Essa construção de Brasília, que a gente acha que é uma ideia de Juscelino Kubitschek, na verdade já era um desejo de José Bonifácio, iniciado, que sabia disso tudo que a gente está falando aqui. Perfeito, muito interessante isso mesmo. Aliás, já que a gente está comentando, né, alguns elementos que você vivenciou, eu vou aproveitar para reiterar, né, uma pergunta. É porque é tanta coisa interessante, Renato, que não tem como ser esquemático, né, linear, e ainda bem, né? Ainda bem. Aliás, o ensino dele não é nada linear. Exato, e assim, eu acredito pelo menos, né? Com alguns anos na docência, né? Estou na docência da educação superior desde 2013. A gente tem um pouquinho de experiência, né? A gente, acho que eu não gosto de dizer que nós vamos ficando velhos, nós vamos ficando experientes, né? Então, quer dizer, se tem uma coisa que atrapalha muito o raciocínio é a linearidade absoluta, porque a mente não é linear, né? A mente não é linear. Então, a gente até tem alguma referência, mas se for seguir uma linearidade esquemática, meu querido, dificultou, né? Mas, claro, existem parâmetros, né, de sequência. E aí, por isso que as perguntas são bem balizas, né? São referências, elas não são camisas de força, né? E a gente aproveita e aprende muito, como agora, né? Essa questão do Planalto Central, né? Algo que é um assunto de interesse importante. Eu queria que você falasse da maneira que você se sentia à vontade, como você quisesse, como é que foi a sua experiência, como é que você definiria o seu aprendizado, né, nos graus e tudo mais dentro da eubiose? Perfeito. Bom, eu demorei para chegar à Sociedade Brasileira de Eubiose. Eu passei por um processo muito curioso. Eu, quando era jovem, com 11 anos, eu comecei a frequentar a Congregação Cristã no Brasil. Uhum. E eu frequentei ela por muitos anos e não me arrependo. Aconselho quem quiser frequentar, vá. Eu não estou falando mal dela, pelo amor de Deus. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu aprendi música lá, eu fui músico. A minha família toda é da congregação. Sou muito bem quisto lá, então eu estou só contando. Não me interpretem mal, né? Só para pôr no histórico. Naquela época, os membros da congregação não assistiam televisão, era uma orientação, não era obrigado, mas era uma orientação. E eu resolvi seguir essa orientação, e logicamente o que eu fazia em casa nas horas vagas, ou era estudar música, eu não tinha filhos naquela época, e eu falei assim, bom, eu vou encostar aqui e meditar, né? E eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu fiz um tipo de meditação, por intuição, talvez. Alguma coisa
tinha dentro de mim, né, para fazer aquilo daquele jeito, e sem querer eu abri minha clarividência. Olha, que interessante, rapaz. E eu comecei a desdobrar sem controle. Isso foi me gerando um certo conflito com as crenças ali da congregação. Até um dia em que uma pessoa que frequentava a congregação comigo, que havia morrido, começou a falar comigo. Olha. Aí eu falei, peraí, eu preciso descobrir alguma coisa, né? E por esse motivo eu fui saindo da congregação para encontrar a resposta do que estava me acontecendo, porque ali, infelizmente, embora o sistema da congregação seja perfeito, estou elogiando, né? Claro. Uma das igrejas mais éticas que eu já vi, não se preocupam com dinheiro, não pedem dinheiro, não estipulam quantidade, ensinam, atendem, tudo de bom ali. Estou só contando a minha experiência. Aí, claro. No final, eu acabei, lógico, caminho natural, né? A gente vai estudar o kardecismo, estou estudando o kardecismo, e comecei a ter contato com o conhecimento hindu, né? Foi onde a primeira vez que eu vi algo que me fazia mais sentido do que o espiritismo naquela época, porque ele não contava tudo, nem tudo para eles é karma, né? Então eu comecei a ver que havia ali um estudo, tal. Fui procurando, conheci algumas ordens, algumas pessoas. E no final, eu lembro disso, eu fui numa sessão espírita kardecista, e uma das entidades lá, que estava ali no médium, virou para mim e falou assim, olha, você vai ser sempre bem-vindo aqui, mas aqui não é o seu caminho, você pertence a outro grupo. Já me disseram a mesma coisa. Aí eu falei, caramba, então não é para mim ficar aqui. Ela falou, não, você é bem-vindo, venha sempre, mas assim, você pertence a um outro grupo de almas. Aí eu falei, puxa vida, que legal, o espírito, a própria entidade falou isso para mim, né? Sim. Aí eu continuei ali procurando, até que eu encontrei o professor Ademar Ramos, que eu disse para você que foi quem de certa forma, me levou para a Sociedade Brasileira de Eubiose, e esperei 2 anos para conseguir entrar lá, porque tinha questões de que tinha começado turma, tinha que esperar turma nova. Só que eu achava que o Ademar Ramos, como eu tinha 60 fitas gravadas, 120 programas dele, eu achava que eu já sabia tudo de eubiose. Quando eu entrei lá, eu descobri que a maior parte, não tudo, que o Ademar Ramos falava, ele tinha tirado da antroposofia e não da eubiose. Entendo. Porque depois eu estudei antroposofia e encontrei tudo que ele falava na antroposofia, em outras ordens, né? Eu pertenço a várias ordens. Sim. Aí no final eu entrei na Sociedade Brasileira de Eubiose achando que eu sabia alguma coisa, e quando eu me deparei com aquele sistema, com aquele jeito de ensinar, né, em que as coisas parecem desconexas, aí você vai conectando, você vai montando um quebra-cabeça, né? E aí o José Henrique de Souza, quando ele dá a receita do bolo, ele não fala assim, você põe primeiro o ovo, primeiro a farinha, não é linear como você falou, né? Ele faz uma explicação mais ou menos assim, ó, o fermento faz o bolo crescer, mas ele não te dá a receita do bolo quando ele fala do fermento. Aí depois ele fala assim, ó, o ovo, em outro lugar, distante daquele ponto, o ovo faz a massa da liga. Aí você põe na tua cabeça, bom, o fermento faz crescer o ovo da liga, né? Aí em outro lugar ele fala assim, olha, a farinha é a estrutura. Com o tempo você vai aprendendo a fazer bolo. Sim. Entendeu? Mas você não vai pela via linear em que você desconhece a ação dos elementos ali dentro. Ele primeiro explica a ação. Entende? Certo. Aí eu confesso a você que quando eu entrei na série interna eu ainda não sabia muito bem sobre eubiose, não. Eu fui entendendo depois que eu fui reler. Tem um livro chamado O Verdadeiro Caminho da Iniciação. A introdução dele tem, se eu não me engano, 110 páginas. Assim, e só a introdução. Eu li aquilo e falava, não faz sentido nenhum, não tem lógica. Eu li no 2º grau da eubiose esse livro. Quando eu cheguei na série interna, eu falei, eu vou reler o livro. Tava tudo tá escondido no texto. Né? Mas geralmente está escondido em comentários que ele faz que parecem sem peso, parece até desconexo, sem propósito, né? Mas ali estão algumas chaves. E eu falei assim, meu Deus, como que eu não tinha entendido isso?
né? Então, essa foi a minha experiência. Embora muita gente ali na sociedade brasileira de eubiose não concorde exatamente com o que eu vou falar, mas assim, dentro do que eu fui entender o que era maçonaria, estudar maçonaria dentro da eubiose. E lá eu acabei encontrando um discípulo direto de José Henrique de Souza, que era Álvaro Solon Coelho, que tinha 60 anos de maçonaria e 50 de eubiose. Nossa. E ele tinha fundado 4 lojas maçônicas orientadas por Henrique José de Souza. Sim. Aí ele me levou para essa loja, né? Eu fiquei lá muitos anos, acabei sendo venerável de uma das lojas lá, né? E hoje a gente tem o orgulho de saber, entre aspas, nem tudo, né? Porque tem coisa que ele fala que até hoje eu estou procurando saber o que é, mas eu tenho orgulho de entender o que ele estava dizendo ali na eubiose quando ele falava de maçonaria. Entendo. E hoje também com relação a Rosa Cruz, né? Que eu também sou Rosa Cruz. Sim, sim. E isso que eu estou falando não é uma coisa muito recomendável do ponto de vista eubiótico, não. Uhum. Mas eu tenho os meus motivos internos para fazer e faço sempre com muito claro. Né? Eu digo sempre, eu não saberia nada do que eu sei, é isso que eu digo. Sou Rosa Cruz, sou eubiota, martinista, sou maçom. Eu não entenderia nada que eu entendo se eu não tivesse acessado as chaves da eubiose. Assim, nisso temos algo em comum, né? Não por conta da eubiose, porque realmente eu nunca tive contato, mas pela vivência mística que transborda ao círculo das ordens, né? A vivência mística é mais do que aquele código. E aí cada um vai, isso pelo menos na minha visão, né? Cada um vai, de acordo com fase da vida, interesse, objetivo maior, né? Vai fazendo um caminho, um trânsito, né? E por isso, muito bem colocado no início dessa nossa conversa, o fato de que nós somos peregrinos, nós somos buscadores. Né? Aliás, o primeiro grau da eubiose chama peregrino. Pois é, olha aí, é um excelente nome, né? É um excelente nome. Eu não sei se você pode, ok? Se você pode. Mas você mencionou a série interna, certo? E você mencionou o peregrino. Existe algum grau intermediário que você possa dar o nome? Ou isso é secreto? Não é nenhum segredo, não. Embora, às vezes, algum nome, pela falta de informação que talvez algumas pessoas tenham, eles assustam um pouco. Mas, assim, o grau introdutório, que seria a preparação, que equivale ao probacionismo. É o peregrino, né? Depois nós temos o Manu. Esse Manu vão estudar, né, os guias da humanidade, né, que vem de Emanuel, né, ou Manu, sim, que Moisés era um Manu, né, são os líderes das raças. Então ele começa a explicar as raças daí, né? Quem que era Moisés? Era o Manu do povo judeu daquela época, ele tinha uma função. Então ele explica, no grau Manu, alguns desses líderes. Ok. Entre outras coisas, né? Porque o curso durava 1 ano na minha época. Aí você vai para o Yama, né? Que é um deus que é o Senhor da Morte, né? Mas esse Senhor da Morte tem o mesmo sentido da morte do batismo do crente, né? Sim. Que o batismo nada mais é do que uma morte. Mas ali você vai estudar basicamente um dos chakras do corpo humano. A gente sabe que os chakras têm pétalas, né? Na minha época, não sei se ainda fazem assim, eles estudavam pétala por pétala. Ok. Entendeu? Então é uma coisa que é meio difícil você encontrar algum lugar aí que vai estudar pétala por pétala. Eu encontrei isso nos livros do Rudolf Steiner, mas ele não fala que ele está falando de pétala, então ele fala que é só um centro de força. Sim. Né, mas ele também não chama de pétala, nem fala, ele simplesmente vai explicando. Se você já passou pela eubiose, você sabe do que ele está falando. Entendo. Aí vem um outro grau que é dedicado ao estudo do avatar a Cristo, né, que aí nós vamos colocar ele num patamar acima do que o vulgo, ou do que vulgarmente acham sobre ele, né, como o grande iniciado, estudar a vida dele, o que aconteceu ali, né? Isso já no 4º grau.
E no quinto grau você vai estudar uma linguagem mais abstrata, que vai te preparar para a série interna, né? E vai entrar muita música, muito simbolismo, muito chaves esotéricas, né? Vai tarô, né? Durante o curso você vai tomar muito contato com línguas como o hebreu, como o sânscrito, Devanagari, né? Você vai tomar contato com tudo isso. Bacana. Essa foi a forma como eu vivi na época. Tem mais de 20 anos que eu entrei na Sociedade Brasileira de Eubiose, mas e assim, a minha vivência foi assim, eu sempre digo que foi o período mais feliz da minha vida, porque cada sábado, as aulas nossas eram de sábado, a gente entrava sempre com a experiência da semana anterior, que você tinha ganhado um grande conhecimento, e de alguma forma os instrutores lá davam um conhecimento que você saía sempre de boca aberta. Então todo sábado era o mesmo sentimento. Entendo. É porque, assim... Como pode? Eu não sabia disso aí, entendeu? Agora, é uma coisa interessante mesmo, porque quando a gente estuda filosofia, né, imagino que você também tenha estudado isso, uma das perspectivas, especialmente do pessoal que segue uma linha platônica, neoplatônica, é que vai dizer que o conhecimento sem o pathos, né, sem a emoção, sem o espanto mesmo, Sim. ele não se fixa e nem tampouco se desenvolve. Né? Então, quando você chega e você tem aulas nas quais você é surpreendido, aquilo mexe com você, isso cria um outro modus operandi, né? E cria uma vivência mesmo, não é, Renato? Uma vivência e não somente um aprendizado intelectual, porque é o que eu venho falando reiteradamente aqui em vários episódios, né, aqui do nosso podcast, no seguinte sentido: se o aprendizado é vivência mística, se resumisse ao que está escrito em algum livro, em alguma coisa, já estava tudo resolvido, cara, porque você consegue muita informação hoje através até do Google. Agora, a formação, a iniciação, aí, rapaz, é outra história. Sempre isso, né? Não sei se você é maçom, mas assim, todo mundo que tem eu não pertenço à maçonaria. Mas todo mundo que tenta explicar a maçonaria, tudo que a maçonaria ensina está publicado em livros, primeiro. Mas ninguém consegue entender ela, porque assim, o que se vivencia não é o que está escrito nos livros, é a convivência entre os irmãos. Então a gente até dá risada quando as pessoas começam a falar, não, mas eu li todos os livros. Então você não entende nada, porque a maçonaria é vivência. Você dá os parabéns pro cara, parabéns, você leu bastante, legal. O grande segredo é a vivência. Ah, não, mas eu sei que ritual fala isso, porque, primeiro, são 200 e poucos ritos. A pessoa que descobriu a palavra de passe de um dos ritos acha, né, e que descobriu a América. Ou esquece de lembrar, né, que cada rito, né, que nem o caso do escocês, tem 33 graus. Então tem 33 palavras, 33 chaves, né? Então, assim, dá até dó de uma pessoa que acha que vai entender a maçonaria por livros. Não vai entender. Sim. Isso. Tem eubiose aqui fora lendo, né? Tem muito, né, que fazem culto à personalidade de José Henrique de Souza, mas ele nunca pediu isso. Pois é. Isso que é o mais incrível. Para prestar atenção no que ele estava falando, né? E reconhecer algo que estava nele, mas que não era ele. Isso que é interessante. Né? Sim. Renato, nós temos, né? Acho que poderemos continuar aqui algumas horas. É verdade. E tenho certeza que ainda teremos assunto. Até convido você e oportunamente outras pessoas, né, para retomarem, né, alguns outros pontos, etc., a respeito. Mas pelo nosso formato, a gente vai ter que passar para as considerações finais. Não é isso? Então, eu aproveito, né, e fazendo as minhas para começar, já que eu tô com a mão na massa, digamos assim, eu quero aproveitar
não somente para agradecer por essa hora em que você pôde vir, compartilhar conosco, né, não só no âmbito da sabedoria arcana, mas com um público que está crescendo, né, e vem acompanhando esse nosso projeto e que muitas vezes não teve a oportunidade de se familiarizar com nenhum dos temas que estão ali nos podcasts e que, claro, são introdutórios, né? A gente está introduzindo, mas a partir dali, né, o indivíduo vai buscando outras fontes, né? Então, eu queria te agradecer muito pela disponibilidade, pelo carinho, pela atenção de trazer, né, esses conhecimentos sobre a eubiose. Quero aproveitar para lembrar a todos que sintonizem nosso podcast Sabedoria Arcana no Spotify, vejam nossas redes sociais no YouTube, Sabedoria Arcana no Facebook, Sabedoria Arcana no Instagram, e estejam sempre atentos também ao site sabedoriaarcana.com.br, pois ali tem várias coisas, tem os podcasts, tem livros, né, que nós publicamos, nós temos um selo editorial, nós brevemente teremos cursos, né? Aí. Eu mesmo estou preparando um curso, daqui a pouco a gente vai poder anunciar, né? E sim, permaneçam aqui conosco no clima de cordialidade, respeito e fraternidade, que é o nosso objetivo, no sentido de, ao invés de trazer uma visão monolítica, sectária, etc., dar espaço para que as pessoas possam efetivamente decidir sobre os caminhos a seguir. Então, eu deixo aqui as minhas saudações fraternais, as minhas saudações arcanas. E aí, Renato, pedindo um favor a você, nas suas considerações finais, se você julgar relevante divulgar algum livro, alguma fonte que alguém interessado possa se aprofundar um pouquinho mais, fique à vontade, a palavra é sua. Bom, primeiramente, muito obrigado, mais uma vez, por ter sido convidado à convivência com você, Pablo, e com os demais irmãos aqui, embora não estejam presentes fisicamente, estão nas suas ideias, né, que nos trouxeram até aqui, irmão Adílio, irmão Felipe, os demais irmãos aí, e os membros, os ouvintes aí da Sabedoria Arcana. Eu queria agradecer Henrique José de Souza como o grande fomentador daquilo que eu me tornei hoje, do ponto de vista de conhecimento, né? Ele tinha um ditado que eu acho que ele costumava dar frases, né, de impacto às suas ordens, né? A eubiose internamente ela tem algumas ordens. E uma das ordens, o lema é spes mes in semine. Ele dizia que a esperança da colheita está na semente. E essas sementes são as crianças. Então ele dizia, cuidem das crianças, plantem boas sementes nos coraçõezinhos delas, eduquem bem, ofereçam arte de qualidade, notícia de qualidade, história de qualidade, né, para que ela por si só possa escolher o verdadeiro caminho, ou aquele caminho que ela vai trilhar. Mas ofereça, defenda as crianças, porque é delas o futuro, e elas que vão construir o futuro. Spes mes in semine. A outra ordem diz aprimoramento através do caráter e da cultura. E ele encerra dizendo que reconstruir é o brado que nos compete. Reconstruir o homem, a família, a sociedade. Perfeito. Então, obrigado a Henrique José de Souza, né? Eu só fui ser Rosa Cruz, maçom, depois de ter passado por essa experiência maravilhosa, no meu ponto de vista, que foi passar pelas fileiras da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, vocês podem procurar na internet, tem um site oficial da Sociedade Brasileira de Eubiose, lá tem todas as informações, né? Do ponto de vista literário, eu aconselharia a ler O Verdadeiro Caminho da Iniciação. A primeira leitura ele cai como uma semente que leva algum tempo para irromper a terra, mas que ao seu tempo as folhas vão sair e brilhar ao sol. Tem O Verdadeiro Caminho da Iniciação, Mistérios do Sexo, Ocultismo e Eubiose. Eu não sei se esses livros estão sendo editados atualmente, às vezes eles
acabam a edição e levam algum tempo para se editar. E as revistas da Arana, né, que são o órgão oficial de comunicação da Sociedade Brasileira de Opiose. Muito obrigado, Pablo, muito obrigado. Eu que agradeço. Arcana, muito obrigado ao Adílio. Sim. Espero ter Estamos juntos aí. conseguido, né, esclarecer um pouco. Não, há muita coisa aqui. Eu mesmo vou procurar dar uma olhada nas indicações que você fez. E, mais uma vez, convido ao público a estar sempre ligado, porque a gente tem muitas novidades. E, com certeza, Renato, você é VIP aqui e outras vezes esperamos contar contigo. Ok? Muito Olha, bom. saudações fraternais, saudações arcanas e um forte abraço, né, a você e aos que estão nos escutando. Até o próximo episódio. Até o próximo.